Bom dia, gremistas! Hoje nem tão bom dia assim, né? Uma terça-feira de muita frustração, né? Um sentimento de tristeza muito grande depois da derrota, na minha opinião, vexatória do jogo de ontem contra o Atlético Goianiense. Um jogo onde o Grêmio teve um primeiro tempo, talvez o melhor primeiro tempo da sua temporada ou do Campeonato Brasileiro, né? Teve 10 situações para fazer gols e foi, no mínimo, displicente na hora de concluir dentro da área do Atlético Goianiense. E no final do primeiro tempo, um lance total de desatenção, de falta de concentração, acabou acarretando aí no gol do time goiano. E a segunda etapa foi o que foi, aquela bagunça toda. Primeiro, que o Mancini ele errou e errou muito feio para mim na escalação. O Paulo Miranda não poderia ter saído jogando. E quando saiu jogando e levou o cartão amarelo por agarrar o cara lá, o atacante, no meio-campo, já deveria ter sido substituído no primeiro tempo. Totalmente sem ritmo de jogo, sem posicionamento, sem velocidade. E esse jogador fazendo parte de um elenco profissional e ganhando bem num time do tamanho do Grêmio. É lamentável. Então não deveria ter saído jogando. E nas substituições, além do Paulo Miranda, Jean-Pierre e Douglas Costa não podem jogar juntos. Então, além das substituições, além da escalação errada, perdão, o Grêmio ainda ele mexeu muito mal no time. Mexeu muito mal, bagunçou geral no segundo tempo e o time não se achou mais. E aí foi um festival de horrores. O Grêmio escapou de levar uma goleada aí que seria, aí sim, decretaria definitivamente o rebaixamento anímico, se é que já não está animicamente rebaixado o nosso tricolor. Mas vamos em frente. O Jean-Pierre, quero falar do Jean-Pierre, tá? O Jean-Pierre é um bom jogador, ele é inteligente, ele é organizador, mas ele é insuficiente para o tamanho do Grêmio. Ele não serve pra gente, nesse momento pelo menos ele não serve. O Jean-Pierre, vocês vão lembrar bem que surgiu lá atrás, se falou nele em seleção brasileira, e num jogo decisivo do Grêmio contra o Santos na semifinal da Copa Libertadores da América, com acho que poucos minutos de jogo, ou nem um minuto de jogo, o Jean-Pierre, como é característica sua, displicente, sem compromisso com o jogo, erra um passe e o Grêmio abre aí para levar uma goleada histórica do Santos, mais uma, aliás. Né? Então o Jean-Pierre não dá. O Douglas Costa, né? O gremista Douglas Costa, que veio para o Grêmio pelo amor ao Grêmio, ganhando 1,5 milhão por mês. Não entendo esse tipo de amor, sinceramente. O jogador argentino volta para casa pedindo que o clube invista na base. Heinz, Maxi Rodrigues, jogadores que vieram para a Argentina, Maxi Lopes ou Maxi Rodrigues, não lembro o nome agora. Vieram, 2 exemplos, que vieram jogar de volta e pediram um salário para ser doado para formação de base do clube. Douglas Costa ganha 1 milhão por mês, 1,5 milhão por mês. Ele e o Rafinha juntos pagam a folha do Fortaleza e não consegue resolver no Grêmio. O Rafinha só faz uma coisa bem feita. Depois do jogo reclamar do juiz. Ele não produz nada. Ele não produz nada para o Grêmio. O Douglas Costa é vergonhoso em campo. É vergonhoso. Há quem diga que ele tente. Tentar, eu tento de graça, se o Grêmio quiser. Eu vou lá e tento de graça. Eu não vou custar 1,5 milhão para os cofres do Grêmio. Eu tento de graça, porque eu sou gremista. Eu sou apaixonado pelo Grêmio. Não me venha com essa conversa que ele é gremista, que é apaixonado, porque ele está lá ganhando 1,5 milhão por mês. Essa é profissional, tem que receber, entendo, mas tem que entregar. Quem recebe 1,5 milhão por mês tem que entregar para o clube. Né? O Mancini não tem mais tempo para errar. Ontem ele errou feio, né? Espero que tenha enxergado o erro, porque não tem mais tempo para errar. E tenho dito aqui que eu sou mancinista e vou continuar sendo até o final. Até o final. Ele é o técnico do Grêmio, eu vou continuar apoiando e vou até o final com ele. Ele não tem mais tempo de errar. O Grêmio tem jogos em casa e tem que ganhar os jogos em casa. E ontem era um jogo fora que era para ganhar. O Grêmio tem que ganhar do Bahia fora e tem que ganhar do Chapecoense fora. Já facilita um pouco, porque nós temos em casa o Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. São os 3 jogos em casa que nós temos. E nós somos obrigados a ganhar. Não temos mais o que fazer, não temos mais espaço para errar. Eu tenho a minha solução para o Grêmio, ou pelo menos parte dela, ou uma grande parte dela, é a renúncia do presidente Romildo Bolzan Júnior. Tem que sair do Grêmio. O Romildo está sendo nocivo ao Grêmio. O Romildo se elegeu mentindo que ia comprar a Arena, que a Arena estava comprada. O falecido Fábio Koff, o imortal Fábio Koff, junto com o Romildo, mentiram que o Grêmio tinha comprado a Arena, e foi assim que o Romildo Bolzan Júnior se elegeu presidente do Grêmio. Teve seus méritos? Teve. Conquistou títulos? Conquistou.
Ele surfou em ondas boas, ele navegou em águas tranquilas. Quando teve a primeira turbulência, a primeira vendaval, o primeiro temporal, a primeira tempestade em alto mar, que precisou do presidente foi agora. Cadê o presidente omisso, inoperante? O presidente Romildo precisa reconhecer a sua incompetência para administrar um time do tamanho do Grêmio, para gerir um time do tamanho do Grêmio, gerir o futebol de um time do tamanho do Grêmio, renunciar. Para o bem dos gremistas, presidente Romildo, renuncie o seu mandato. Afaste-se do Grêmio. Afaste-se do Grêmio. O senhor enterrou o Grêmio, a sua campanha política, o seu partido político junto. Neste ano. O senhor rebaixou 3 instituições. O Grêmio, o seu partido e a sua candidatura. O senhor é incompetente para administrar o Grêmio. Renuncie, presidente Romildo. Renuncie. E espero que esse vídeo chegue ao presidente Romildo. Espero que chegue. Então, gente, só tem uma forma de tirar o Grêmio dessa situação. Uma, e não é o Mancini, não é o Denis Abraão, não é o Romildo, não são os jogadores. É a torcida do Grêmio. A torcida do Grêmio tem que se fazer presente na arena, tem que ir nos jogos fora de casa, tem que estar incentivando os jogadores, porque é a única forma que nós temos de sair desta situação. E encerrado o Campeonato Brasileiro, caindo ou não, que eu espero que não caia, acredito que não vai cair, nós temos que fazer uma limpeza. Eu ficaria com o Breno, com o Chapecó, com o Sarará, com o Wanderson, o Campaz e olha lá, e o Fernando Henrique. Não sei se eu ficaria com mais algum jogador do elenco profissional do Grêmio. Eu faria uma limpeza geral. Chega, não dá. Jogadores meia boca, time meia boca, treinador meia boca, presidente meia boca. É isso que dá. Não tem condições. Nós temos que fazer uma limpeza geral do Grêmio. Começando pelo presidente, que tem que renunciar, tem que sair, abandonar, rasgar a carteirinha de sócio e sair do Grêmio. Não fazer parte mais do Grêmio. Tem que ser retirado da galeria dos presidentes do Grêmio. Porque o Grêmio caiu 2 vezes na sua história por incompetência, por falta de organização. O Grêmio sabia como fazer para não cair. Isso que eu não admito. O Romildo sabia o que fazer para não cair. E ele não fez. Porque quando ele foi para ser presidente, ele entregou a chave do vestiário para um treinador. Quando ele tirou aquele treinador, entregou para o outro treinador. Trouxe um aprendiz, não sei nem do que, porque treinador não é o Thiago Nunes. É uma piada o Thiago Nunes ser técnico do time do tamanho do Grêmio. Ter na história do Grêmio, na lista de ex-treinadores do Grêmio, o nome de Thiago Nunes. Que não existe. Que não existe. Então, Romildo, o senhor estragou demais o Grêmio. O senhor fez muito mal ao Grêmio. Renuncie à presidência do Grêmio. Abandone o Grêmio. Afaste-se. Se afaste, isole. Fique offline, como dizem os jovens agora. Se suma. Suma do mapa do Grêmio. Porque o senhor é muito nocivo ao time do Grêmio. O senhor se elegeu mentindo que tinha comprado a arena. Eu ouvi 4 ou 5 entrevistas que a compra da arena estava encaminhada. Até hoje nada. Esse é um exemplo só. Então assim não dá. Quando precisou do presidente para administrar a crise do futebol, ele não conseguiu administrar. E o Grêmio se está caindo pelas tabelas hoje, está arriscando cair, com mais de 50% de chance de cair. Tem um nome só. Um nome, que foi quem contratou o Luiz Fernando, quem contratou o Thiago Nunes, foi quem contratou todos os ruins que tem no Grêmio. Rafinha, quem trouxe o Paulo Vitor pro Grêmio lá, que não tem culpa do rebaixamento, mas vamos pegar lá de trás. Foi Romildo Bolzan Júnior, que assinou embaixo de tudo que se pediu. E isso é um erro que um presidente de um clube do tamanho do Grêmio não pode cometer. É ser omisso, ser relapso. Presidente Romildo, por favor, renuncie. Nós, como gremistas, vamos tirar o Grêmio dessa situação. E é a torcida que vai tirar. E vamos exigir no final do Campeonato Brasileiro que seja feita a limpeza geral. A faxina tem que ser feita. A vassoura tem que comer dentro do vestiário e limpar o time do Grêmio para que o pior não aconteça no próximo ano. Temos exemplos de clubes grandes aí que estão passando por que estão passando porque não fizeram a limpeza que tem que ser feita. Então, para finalizar, fora Romildo Bolzan Júnior, renuncia Romildo Bolzan Júnior, para o bem do Grêmio, para o bem dos gremistas, renuncia. Muito obrigado, até a próxima. Esqueci de pedir no início lá, curtam, inscrevam-se no canal, que a gente está precisando aí de apoio dos parceiros, dos amigos, para continuar fazendo esse grande conteúdo que a gente tem feito para vocês.